Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá ver o que tem a espiritualidade para nos dizer hoje. Para você que está chegando agora, eu me chamo Karina, sejam bem-vindos. Esse é o canal Mactube Oráculos Força da Luz. Sejam todos bem-vindos. A vocês que já são inscritos, gratidão pela sua presença, pela sua preferência, pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu tempo. Bora ver? Vamos pegar aqui uma carta, vou pegar nesse lado aqui. 3 classes de pessoas que são infelizes. As que não sabem e não perguntam. As que sabem e não ensina. E as que ensina e não fazem. Weber. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Aí, essa é a mensaginha de hoje. Temos 2 opções: a águia e o cogumelo. Então, escolhe aí qual opção você vai querer. Se você quer a águia, se você quer o cogumelo, se concentra. Fixa sua energia. Vamos começar aqui com a águia. Eu ainda não sei qual é a mensagem, vou descobrir aqui com vocês, tá? Eu vou usar o mesmo deck para que a mensagem não se repita, mas se ela tiver que se repetir, ela vai. Então eu peço a minha espiritualidade de luz que me acompanha, trabalha comigo, discernimento, sabedoria, proteção, permissão para adentrar o campo de todas as pessoas aqui. Peço licença ao anjo de guarda de todos que se conectarem aqui nessa primeira energia. Nem que vire, nós desvira. Então vamos ver aí o que a espiritualidade tem a nos contar, né? O que precisamos saber, o que vem de orientação, conselho, alerta, não sei. Qual é a mensagem? Espiritualidade de luz, qual é a mensagem? Para o grupo 1, eu quero a verdade, nada além da verdade. Que eu tenha direcionamento, intuição, sabedoria, discernimento, serenidade para passar a mensagem que aqui se apresentar. Que nada interfira nesse campo. Que ele está ancorado e protegido por Miguel Arcanjo. Porque ele é um dos meus grandes defensores. Bora lá? Eu tô olhando os baralhos aqui, tô sentindo que eu vou ter que pegar mais um. A verdade, nada além da verdade. Então vamos ver aqui qual é a primeira mensagem para o grupo 1. A primeira carta que sai aqui é os peixes. A segunda, a chave. A árvore. A montanha. Cobra. Nuvens. Meu Deus. Casa. Lírios. E a consulente. No caso aqui são vocês, tá? No fundo, as corujas. Então aqui, gente, já vamos falar de alguma comunicação, tá? Aqui tem um dinheiro. A primeira mensagem é de dinheiro, tá? Eu vou ler todas que vier. A primeira mensagem que tem um dinheiro que tá trancado na justiça, tá? Já faz um bom tempo. Para alguns aqui, pode ser um processo trabalhista, um processo que você está processando alguma empresa,
aqui alguém que deve, você tá processando, pensão que você tá tentando revisão, aqui coisa de auxílio doença. Aqui é um processo na justiça que envolve dinheiro. Pode ser também um processo relacionado ao dinheiro da venda ou compra de uma casa, tá? Eu entendo aqui o seguinte: tem muita confusão, muitos atrasos, muitos obstáculos, muitos empecilhos que foram colocados aqui no caminho para que você não alcançasse esse dinheiro, para que as coisas não dessem certo, para que você não achasse a solução. Amarraram aqui a solução. Amarraram. Pode ter amarrado com magia? Sim, pode. Mas também pode ter amarrado com falta de documento, com falta de informações, com atrasos, com burocracias. Pode estar preso essa questão por dívidas do lugar, entende? Aqui tem questões aí, até família atrapalhando, tá? Em específico, uma mulher mais velha do que você também já vem criando obstáculos aí em relação a esse dinheiro, a essa casa, a essa situação, tá? Então aqui eu entendo que você ainda vai lutar mais um pouco, vai ter que aguardar a resolução das coisas aí, porque nem tudo é da forma que a gente gostaria, mas eu entendo que esse dinheiro vai chegar a você. Mesmo que demore ainda um período, tá? Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenham tentado esconder, aqui pode ser um dinheiro que você nem sabe que tem direito, tá? Que estão travando essa informação, esse acesso de você chegar até você. Mas eu entendo que dentro das próximas 5 semanas, você vai ter um sinal da espiritualidade aqui, através de sonhos, tá? Ou através de uma consulta diretamente com um guia, ou numa consulta particular com algum oraculista, dentro de 5 semanas, ou até mesmo uma pessoa da família vai te falar desse dinheiro aí. Você vai ter um sinal sobre essa questão aqui, tá? Alguma coisa começa a andar. Pode ser aí que essa pessoa que tentou trancar esses acontecimentos da sua vida financeira de se manifestarem, essa pessoa vem adoecer, entendeu? E no desespero, né, de achar que vai bater com as 10 aí, porque existe essa possibilidade da pessoa ficar muito doente e acabar vindo a óbito, mas não é uma coisa que acontece, a pessoa fica doente e amanhã morre. Não é assim tão rápido, não, tá? Mas essa pessoa aqui, ela pode começar a ter problemas psicológicos, sabe? Psicológicos. Começar a ter aqui alguns surtos, insônia, muita insônia, tá? E ter irritabilidade, falta de paz, consciência pesada mesmo, né, gente? Então essa pessoa aqui, por conta disso, vai entrar num certo desespero e pode vir falar para você desse dinheiro aí, tá? Essa pessoa vai, porque aqui tem uma cobrança espiritual também, tá? E eu entendo que a tua energia, ela estava muito bloqueada por conta desses atrapalhos aqui no seu caminho. Esses atrapalhos são atrapalhos físicos, mas também são atrapalhos espirituais, entendeu? E são atrapalhos aqui que podem ter sido enviados para você, tanto numa magia paga ou feita pela própria pessoa, quanto aqui a pessoa emanando pensamentos e desejando que você não alcance, que você não tenha, que você não saiba, que você não descubra. Só que a consciência dessa pessoa aqui vai começar a pesar muito e essa pessoa vai ter que falar pra você, vai ter que abrir a boca aqui, né? Tá? Isso aqui pode ser no dinheiro também, de algum lugar específico que você trabalhou.
Sim, pode ser para muitos aqui um lugar que você foi diarista, um lugar que você trabalhou numa casa de família, para algumas pessoas, né, algumas mulheres aí, mas também pode ser algum lugar, uma empresa que você trabalhou e segurou um dinheiro que te devia e não te pagou, que tentou te trapacear, entende? Aqui teve desonra, teve falta de virtudes de alguém em relação a você, tá? E por conta disso, essa pessoa vem e vai ter que te falar sobre esse dinheiro aqui. Porque se ela não te falar sobre esse teu dinheiro aqui, essa pessoa arrisca a perder a sanidade mental, porque ela vai ficar muito perturbada com a própria consciência aqui, entende? E aqui, para que ela tenha um pouco de paz e possa retomar os próprios caminhos, essa pessoa vai ter que falar sobre isso. Para alguns outros que estão aqui, essa pessoa que está perdendo a paz, que está entrando em insônia, que está tendo problemas dentro de casa, dificuldades, que está com a vida toda enrolada, pode ser você que está me assistindo, que está segurando o dinheiro de alguém, que está segurando a vida financeira de alguém. Então é como se tivesse aqui uma lei do retorno para cima de ti. Se é você a pessoa que está colocando obstáculo na vida do outro. Tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu não conheço vocês aí do outro lado, não tô dizendo que seja você, mas você com você sabe se você tá sendo atrapalhado ou se você tá atrapalhando alguém. A gente sempre sabe o que a gente tá fazendo. Por mais que a gente faça alguma coisa de forma impulsiva, sem medir as consequências dos nossos atos, sempre a consciência nos acessa em algum momento, né? Até tem um texto de acho que é Fernando Pessoa, Fernando Moraes, é um Fernando bem famoso da literatura brasileira, que ele tem um texto que ele fala sobre a consciência. Que a consciência é aquele morcego que na hora que você vai dormir, ele entra no teu quarto e começa a se debater nos cantos, você acende a luz, ele voa pra cá, ele voa pra lá, ele voa pra lá. Quando você apaga a luz, você fica, né, sem saber em que canto ele tá do quarto. Eu não vou lembrar agora o nome desse texto que ele escreveu, tá? Mas eu sei que é Fernando alguma coisa, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, a professora trouxe esse texto para a gente fazer uma interpretação do que é que ele estava falando nesse texto. E a gente entendeu que era da consciência. A consciência é uma coisa que ninguém foge. É a terra da espiritualidade. É onde a espiritualidade mais age na nossa vida, porque ela vem nos trazendo luz, certo? Deus, ele é muito justo e muito generoso, e ele ama todos os seus filhos. Então, ele vai trazendo as coisas na nossa consciência para que a gente tome percepção do que a gente está fazendo em relação a nós, em relação ao próximo, e para que a gente pare de cometer erros e comece a buscar acertar. Não tem muitas vezes como consertar aquilo que a gente já fez, mas muitas vezes a gente pode reparar o que fez. Como? Tomando consciência, falando a verdade, esclarecendo para pessoas por que você fez, qual foi a sua real intenção naquela atitude que você tomou. Agora, porque a gente toma atitudes muitas vezes de forma imprudente, sem pensar, por impulsos, movidos por emoções, mas em outros momentos da vida a gente toma atitudes premeditadas, pensadas, calculadas, achando que a gente vai tirar vantagem em cima do outro. Então existem essas situações, nós todos somos humanos, ninguém aqui é santo. Se nós fôssemos santos, perfeitos, que não precisássemos aprender nada, a gente não estaria nesse planeta, né? A gente estaria numa dimensão muito mais elevada, porque esse planeta é o planeta de provas e expiações. Então você está aqui para expiar a si mesmo
e para provar a si mesmo que você pode ser melhor do que você foi ontem. E todos nós estamos nessa jornada, todos nós estamos. Eu também estou aprendendo todos os dias, assim como vocês também estão aprendendo todos os dias. E tem coisas que a gente aprende que a gente tá fazendo certo, porque tá trazendo coisas boas para mim que beneficia as pessoas ao meu redor. E isso tá trazendo para o meu mundo paz. Para minha para as pessoas com quem eu convivo, tranquilidade, serenidade, soluções, opções, oportunidades, entende? E quando eu cometo falhas, né, que não tá certo, as coisas começam a travar, começa a dar errado, e ali eu tenho que parar e pensar, opa, o que eu fiz aqui que travou isso aqui? O que eu fiz aqui que às vezes não é seu, é o outro que emana uma energia para trancar você. Mas essa energia entra porque a gente abre uma portinha para ela entrar. Então, qual é a porta que eu tenho que fechar para essa energia parar de me atrapalhar? Entende? Porque todos nós somos humanos, todos nós vivemos as emoções. Nossa, que lindo, né? Ficou um aeroportinho de mosquito aqui com essa luz. Ai, que sarro, mas tá, voltando aqui, desculpa, gente, é pra descontrair, pra nós rirmos um pouco também. Mas como eu disse aqui, então aqui tem uma consciência que tá pesando muito. Ou é a sua, ou é de alguém que tá te prejudicando. E essa pessoa não vai ter paz enquanto essa pessoa não vier procurar você para resolver isso aqui. Porque a única solução para essa questão é colocar as coisas em planos limpos, tá? Vai ter que passar o texto a limpo, vai ter que tirar aí os erros de português, as palavras que faltaram, vai ter que acrescentar e vai ter que resolver as coisas, tá? Porque sem isso não vai ter sucesso para a pessoa. E por esse motivo, né? Por essa reação aqui de lei do retorno na vida dessa pessoa, você vai acabar sabendo, ou alguém próximo a essa pessoa, ou próximo a essa situação dentro da própria justiça, vai ver que tem algo errado e vai entrar em contato com você para poder resolver essa questão. Então, essa primeira parte que está relacionada a dinheiro, é isso aqui, gente. Vocês vão ter notícias aí. Ainda demora para se resolver? Sim, demora para se resolver. Mas eu entendo que em 5 semanas você já vai ter aqui esse sinal, tá? Para outras pessoas aqui, tem a ver com vida social, tá? Contatos com pessoas aqui que se aproximaram de você para tirar alguma vantagem acima de você, ou porque você é uma pessoa influente, que pode abrir portas, ou porque você tem influência financeira, entende? E essa pessoa fez algo aqui que acabou sendo uma traição para você. O que essa pessoa pode ter feito? Essa pessoa pode ter feito fofocas, ter mentido a seu respeito, ter te acusado de coisas que você não fez, sabe? Aqui vai ter uma cobrança em relação a essa situação, tá? E você vai descobrir o porquê, né, que isso tá acontecendo. E as coisas começam a fluir na sua vida com mais sinceridade, tá? Aqui também tem pessoas que estão lidando com alguma questão de saúde, onde as coisas estão um pouco travadas, pode ter aqui uma questão de espera, sabe? De ainda não ter encontrado qual é o problema de saúde que você tá tendo, porque tem hora que dói aqui, tem hora que dói ali, tem hora que dá esse sintoma, então abre um leque para muitas situações de saúde e dessa vez você vai passar por alguém mais experiente nesse ramo da saúde aqui, sabe? Uma pessoa que já tem uma longa estrada
um especialista que vai descobrir um tratamento para o teu problema de saúde e as coisas começam a fluir novamente. Aquilo que parecia não ter solução começa a se apresentar um tratamento. Eu não estou vendo qual é o tipo de doença, qual é o tipo de situação. Aqui nós estamos vendo uma situação de saúde onde as coisas não estão bem, aonde não se encontra o que é o problema, certo? Encontrando-se uma solução. O que é a solução? A cura? Ainda não vejo aqui uma cura, mas eu já vejo um tratamento que vai começar a dar resultados, tá? Mas que é um tratamento aqui que às vezes precisa ser um pouco mais longo, tá? Então é isso que eu estou vendo aqui, que as coisas dentro da área de saúde que não se estava tendo respostas, que não estava achando aonde era o problema, aqui vai se encontrar o problema e vai se começar um tratamento que vai começar a trazer uma melhoria, uma fluidez. Se vocês vão chegar na solução final, aqui nessa tiragem ainda não me mostra, tá? Eu também preciso ser sincera e responsável com o que eu tô falando aqui, tá? Porque são muitas pessoas nessa que chegam até, que vão chegar, que já chegaram e que estão a caminho desse vídeo. Porque a espiritualidade sabe exatamente o momento certo e a hora certa de entregar essa mensagem. Porque ninguém tá vivendo todo mundo a mesma coisa. Não, cada um tá no seu processo. Só que às vezes tem uma resposta aqui dentro dessa leitura para alguma das situações que eu tô vendo aqui que vai encaixar para aquela pessoa lá na frente quando ela estiver nesse processo dela aqui, tá? Então eu preciso respeitar a minha espiritualidade também. Por isso os vídeos são atemporais. Quando não são atemporais, eu sempre falo, mas eu gosto sempre de fazer vídeos atemporais para deixar nas mãos da espiritualidade o momento dele chegar para cada pessoa, tá? Então, assim, aquilo que não serve para você, você libera, ouve a leitura, porque alguma coisinha aqui vem para você. Se não foi nessa opção, pode ser na próxima. A gente também tem que ter discernimento de entender o que cabe na nossa vida e o que não cabe, tá? Porque nem tudo é para nós. Mas às vezes a parte do trabalho é para mim, a parte da finança é para mim, a parte da saúde não é. Não tô com problema de saúde, não tô cuidando de ninguém doente, então não é para mim. Mas às vezes eu sei de alguém na minha família que pode estar passando por essa situação e eu posso encaminhar esse vídeo. Entende? Às vezes a gente também é instrumento da espiritualidade. Você não precisa trabalhar diretamente com a espiritualidade para ser instrumento dela. Deus age através de todas as pessoas. Ele usa todos os seus filhos. Então a gente tem que ter esse discernimento, esse entendimento das coisas, tá bom? Agora vamos aqui para uma outra questão. Pessoas que estão tendo dificuldades dentro das relações familiares, tá? Aqui você vai descobrir uma traição, tá? Uma rivalidade dentro da família que vai começar você vai descobrir que alguém tá te traindo, que alguém tá mentindo pra você, que alguém tá te enganando, que alguém tá te escondendo coisas aqui. Você vai descobrir o porquê que você tá tendo aqui alguns conflitos nas relações familiares e através disso você começa a se afastar, tá? E as coisas começam a fluir na sua vida de uma forma diferente. Gente, não é porque é família que você tem que dizer amém pra tudo, sabe? A gente não precisa às vezes entrar na guerra,
mas a gente pode abandonar o campo de batalha, entendeu? Sair fora hoje do campo de batalha é vencer a guerra amanhã, entende? Tem essa questão também, porque o teu sangue, até o pernilongo tem, entendeu? Pernilongo, borrachudo, sanguessuga, tudo esses aí tem teu sangue, se aproximarem de você. E nem por isso são tua família, não é mesmo? E a minha avó dizia, os inimigos vêm tudo dentro da família para acertar todos os karma. Mas nem sempre está só nesse meio. Mas aqui nós estamos vendo que tem uma confusão familiar. Aqui pode ser que está tendo uma dificuldade na família por conta de brigas por questões financeiras. E para outros aqui, tá tendo um conflito familiar porque tem alguém com problema de saúde ou com problemas de vícios, porque eu vejo problemas de vícios aqui também, trazendo esse desequilíbrio dentro da família. Então agora as coisas começam a ser desveladas, né? Começa a vir as informações, se começa a saber o que está oculto aqui, aonde que tá as traições, as mentiras, as fofocas, os enganos, os vícios. Começa a descobrir isso e as coisas começam a fluir para você, tá? Ou se é você que tá com algum problema, com algum vício, ou até mesmo com uma questão muito íntima, porque aqui também, né, nessa configuração de cartas aqui, nós temos uma questão íntima. Às vezes você pode estar tendo um problema na saúde aqui, né? E você não quer contar, tá com medo de contar. Por exemplo, tá com medo aí que pegou alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo, e não quer contar porque tem vergonha, porque tem aquele tabu, tem o preconceito, tem o julgamento. Mas, gente, a gente tem que pensar, nós somos importantes, nós temos que nos amar. Foda-se o que os outros vão achar, entendeu? Você tem que correr atrás do teu bem-estar, de se resolver. Então, às vezes, né, você acha que é X problema e não vai atrás, não conta para alguém da família por medo. Por exemplo, uma filha. Vamos usar um exemplo aqui. Eu não tô dizendo que é essa situação, mas eu tô dizendo que tem algo aqui que tá sendo escondido da família. Por exemplo, uma filha, né, nova, saiu com um rapaz aí, não se cuidou, pode estar grávida. Tá desconfiada, mas tá com medo de fazer o exame ou não tem condições financeiras para fazer, tá com medo de contar que tá desconfiada dessa situação e não conta, fica com medo, fica ali, porque meu pai vai me pôr para fora de casa, porque minha mãe vai me surrar, porque isso, porque aquilo. Gente, a gente tem que, dialogar, se comunicar, falar sobre os problemas e ouvir os filhos, ouvir os irmãos, ouvir os pais, certo? Para que a gente possa chegar aqui numa solução, porque eu vejo que pode trazer alguma confusão, algum atrito? Sim, pode, mas você tem que falar, entendeu? Ou, por exemplo, você é o pai de família, a pessoa mais velha da família, o responsável, e você descobriu lá que tá com uma doença gravíssima, certo? E tá evitando contar isso porque você sabe que você vai ter que parar de trabalhar para se cuidar, para fazer algum tratamento, para correr atrás e não sei o quê. E daí você pensa, mas a minha família depende de mim, eu tenho que fazer isso, como é que eu vou deixar tudo aqui para ir cuidar de mim? Se você não deixar tudo aqui para ir cuidar de você, o que vai acontecer? Você vai agravar a tua situação, vai correr o risco de morrer, e quem que vai cuidar daí? Você não vai estar mais aí. Agora, se você contar e falar, as pessoas da tua família, se elas te amam de verdade, elas vão se unir, por mais que traga conflito, porque às vezes é um choque, né, a informação,
mas você chega, fala que tá com problema tal, que tá desconfiado de tal coisa, que precisa ir ao médico, você consegue um encosto, você consegue um auxílio doença ali, consegue às vezes, dependendo da situação, uma aposentadoria, entende? Para poder resolver essa situação e as coisas começarem a voltar a fluir. Outra questão aqui, que também tá falando aqui. Podemos estar falando de uma escolha ou de algo que nasce contigo. Entende? Uma escolha de sexualidade. Por exemplo, eu sou mulher e gosto da mesma coisa. Gosto de mulher também. Eu sou um homem, gosto de homem. Descobri isso agora, mas eu já tô lá com os meus 50 anos. E é tarde? Não, aqui é uma questão de conversar. Hoje em dia, as pessoas estão mais abertas às comunicações. Apesar do mundo parecer tá frio e egóico demais, ele tá mais fácil você se comunicar, sabe? Por mais que às vezes a gente se sinta sem amparo, sem apoio, tá pisando em ovos nas coisas, mas hoje em dia as pessoas conseguem falar mais sobre as situações que vivem, entende? Por exemplo, para outros aqui, pode ser que se esteja aí num vício, entende? Entrei na brincadeira, comecei a fumar um negocinho ali, só que hoje eu não consigo largar desse negocinho aí. E eu preciso de ajuda. E eu não quero contar para minha família, mas eles já estão desconfiados, porque eles estão percebendo alguma coisa. Então, tudo aqui, as situações que se apresentam aqui, são todas situações que precisa-se de comunicação, de falar. Não é mais o momento de guardar, é o momento de falar. É o momento de expressar, é o momento de pedir ajuda, sabe? Ou de perguntar se a pessoa que você tá vendo aflita ao seu lado precisa dessa ajuda, sabe? Você precisa de ajuda, fulano? Eu tô te sentindo tenso, eu tô te sentindo ansioso, eu tô te sentindo desanimado, você precisa de ajuda? Às vezes a pessoa não tem coragem de falar pra você, quer um psicólogo? Vamos procurar um psicólogo? Vamos procurar um terapeuta? Vamos buscar ajuda em algum lugar para que você possa falar com alguém a respeito? Alguém que entenda, alguém assim, assado? Tudo isso é necessário, gente. Hoje em dia o diálogo é muito importante. Tudo a vida foi. Mas agora a gente tem mais voz para falar. Hoje vocês verem quantas situações existem no mundo afora que antigamente não se podia falar, não se tinha esse direito. Quando você tentasse expressar algo, você era automaticamente reprimido a se calar. Hoje não, gente. Hoje a gente tem mais essa amplitude para a comunicação, sabe? Então aqui, não se feche, se abra para que as coisas fluam, tá? Não tenha medo dos conflitos. É necessário aqui enfrentar os medos. Porque esse medo aqui que você está enfrentando nessa situação, ele parece uma coisa enorme, mas ele não é. Tá? E quando você enfrentá-lo, ele vai virar fumaça. Entendeu? Vai virar fumaça. E se você prestar atenção, tem um ladinho aqui nessa carta onde o sol está começando a clarear. Então, quer dizer, enfrentar o medo é trazer luz ao problema. Para que você possa acessar aqui a solução. Entendeu? Então, assim, crie coragem. Sabe? Não tenha medo. Para outros aqui, eu vejo que tem alguém aqui muito preocupado com uma questão de dívida, ou porque não está conseguindo pagar o aluguel, ou porque aqui está devendo as prestações da casa,
sabe? Mas aqui eu vejo você conseguindo conversar para fazer uma renegociação, quem sabe conseguir um desconto e poder se livrar desse problema, poder trazer uma solução realmente para esse problema. Então, o desespero tá só na sua cabeça, tá? Tem essa situação aqui também. Aqui, questões. Aqui também fala de pessoas. Aqui você mesmo, consulente, que está deixando de olhar para o seu bem-estar, está deixando de olhar para a sua saúde, para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual, para o seu cuidado estrutural, para ficar cuidando do problema dos outros. Aqui tem um puxão de orelha. Tá na hora de você deixar, cada um cuida dos seus problemas um pouco e eu preciso cuidar de mim. Dificuldades sempre vão existir, mas nem tudo é só tua responsabilidade. Então aqui tá dizendo, tá na hora de dividir as tarefas, de dividir as responsabilidades, entende? Não procrastine mais você, o teu crescimento, o teu bem-estar, tá? Então aqui, se tem coisas que você tá segurando aqui e não consegue falar, tá na hora de você buscar enfrentar isso para poder falar o que tá acontecendo com você. Entendeu? Porque depois que você fizer essa comunicação, as coisas voltam a fluir na sua vida. E uma estrutura mais tranquila e equilibrada acontece. Tá? Então, para esse primeiro grupo, são essas as informações que eu vejo aqui. E se tem aqui uma questão de uma casa em relação à justiça, saiba que, mesmo com atrasos, você vai encontrar a melhor solução possível. Mas o que você precisa fazer? Buscar algumas informações, buscar se movimentar atrás dessa solução, tirando informações, buscando opiniões profissionais da real situação que você está passando em relação a uma casa aqui, tá? Buscar se comunicar a respeito, porque às vezes a gente acha assim, eu não tenho que falar nos meus problemas para os outros. Às vezes é quando você está falando dos seus problemas para alguém que você consegue descobrir novas saídas, novas soluções, novas oportunidades para resolver essas questões. Porque às vezes ou a pessoa já passou por aquilo ou ela conhece alguém que pode te ajudar. Entende? A gente precisa saber se comunicar. Não é só reclamar. É às vezes falar. Eu tô passando por tal situação. Eu não sei o que fazer. Será? O que eu posso fazer? Se tem uma ideia, se tem uma sugestão. Sabe? Troca aí um diálogo com alguém que as coisas vão começar a fluir aí pra você. Entendeu? Então, eu vejo isso aqui também, tá? Chega de pôr obstáculos no seu caminho. Chega de permitir que os outros coloquem obstáculos no seu caminho. Sabe? As pessoas que fazem mal, elas vão colher o mal. As pessoas que fazem o bem vão colher o bem. Então, assim, não faça ao outro aquilo que você não quer receber. Também. E faça ao outro aquilo que você quer receber. Claro que muitas das vezes, só fazer pelos outros não tem reconhecimento. Por isso que eu frisei aqui. Pedir ajuda e oferecer ajuda. Sabe? Essa palavra ajuda é uma palavra-chave, fundamental.
Porque assim, quando você vê o outro passando por uma dificuldade, você pergunta assim: você quer que eu te ajude? Como que você acha que eu posso te ajudar? Sabe? Às vezes a pessoa vai falar: só me ouvindo já me ajuda. E às vezes ouvir ajuda mesmo, gente. Porque às vezes a gente só quer falar. Às vezes a gente só quer que a pessoa escute. Às vezes a gente quer conversar com a pessoa para que ela possa trazer o ponto de vista dela e isso te dê uma outra direção. Então pergunta: você quer ajuda? Você quer que eu te ajude? Como? Às vezes ela vai te dizer: ai, quero que você me ajude com tal coisa. Ah, isso eu não posso te ajudar. Mas eu posso te ajudar dessa forma. Você aceita? É importante a palavra ajuda. Porque você pode perguntar ao outro se ele quer ajuda. Se ele te disser que sim, então depois ele não vai dizer pra você assim: ah, mas eu não te pedi nada. Você fez porque você quis. Não. Você perguntou se ele queria ajuda. E se ele te responder que sim, então você ajuda da forma que tá dentro das tuas possibilidades também. Porque aqui, meu querido, não tem essa de: ai, você quer me ajuda, mas a pessoa fala: eu quero, me empreste aí R$1 milhão. Não tem nem pra mim, como é que eu vou emprestar pro outro R$1 milhão? Você fala: ó, essa ajuda eu não tenho pra te dar, mas eu posso te ajudar assim ou assim. Te ajuda? Sabe? Ou se você que tá precisando de ajuda, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Se fosse pecado pedir ajuda, Deus colocaria cada um numa ilha específica feita especialmente para você. Porque espaço nesse planeta para criar várias ilhazinhas tem. Porque a maior porcentagem do planeta é água e oceano. Pouquíssimo é terra. E a terra não é toda coberta de seres humanos. Por mais que tenhamos 8 bilhões de pessoas no mundo, teria espaço para 8 bilhões de ilhazinhas assim, com pelo menos uns 5, 6 metros quadrados para cada um viver isolado. Deus teria essa capacidade para fazer isso. Se fosse para você não pedir ajuda para ninguém. Então, ele colocou a gente tudo agrupado, um nascendo do outro, um ajudando o outro. Para quê? Para que a gente desenvolva as relações humanas, o sentir, a empatia, a compaixão, o perdão, o aprendizado, o ensinamento. Exatamente por isso que a gente nasce dentro de uma família. E não vem de chocadeira, porque Deus criou todas as coisas e existem seres nesse planeta que são assexuados, que brotam. Um exemplo aqui, ó. Ah, tem uma semente, mas se eu quiser fazer uma muda, ela brota. Sem eu precisar ter que cruzar um macho com uma fêmea para fazer isso. Certo? Certo. Então, se precisamos da energia masculina e feminina para criar a vida, certo? E expandirmos, então é sinal que a gente precisa pedir ajuda também. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa te vê sofrendo, mas ela acha que é teu jeito, que você tá lá quieta e coisa e tal, não sei o que. Então você fala: me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu preciso de tal coisa, você pode me ajudar? Saiba alguém que pode me ajudar? Abra a boca e se comunique. Aqui, ó. Entendeu? Eu, por exemplo, eu preciso de ajuda também. Eu preciso que você curta o meu vídeo, que você se inscreva no meu canal, que você fale do meu trabalho aos seus conhecidos, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, às pessoas da sua família, às pessoas que você gostaria que conhecesse o meu trabalho, que ouvisse esses conselhos, que ouvissem essas mensagens. Eu preciso de ajuda. E eu conto com a sua ajuda. Curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal. Me ajuda muito. E a ajuda que você me oferece, o universo vai te devolver em dobro.
não da mesma forma que você tá fazendo por mim. É um efeito dominó. Eu ajudo um vai ajudando o outro, vai ajudando o outro, uma hora chega ajudando em você, porque você tá me ajudando também. Entendeu? É assim que funciona. Então, a mensagem para o grupo que se conectou com a águia aqui é essa, tá? Se comunique para trazer soluções, tá? Busque conselhos, busque ajuda, busque profissionais que saibam, busque pessoas que conhecem do assunto ou que você já viu falar. Mas busque ajuda, nem que seja através de uma IA aí, por exemplo, eu quero, por exemplo, tô com um problema aqui de imposto. Qual é o profissional que pode me ajudar a resolver problema de imposto da minha casa? O Google responde. Vai te dizer. Se for imposto disso, você vai na prefeitura. Se for um imposto baseado no que você tem, você vai procurar um contador. Se for isso, for aquilo, você vai em tal lugar. Você fala com tal tipo de profissional. É uma ajuda. Entendeu? Então é isso, gente. Deixa eu só tirar as cartas aqui, que eu acabei colocando no deck de volta. Aqui. Então, estas aqui foram da primeira opção e eu não quero misturar. Vamos pôr do ladinho aqui. Então, gratidão a você que ficou na primeira leitura. Deixa aí seu curtir para me ajudar. Se inscreve no meu canal. Compartilha se for possível, porque eu sei que tem pessoas que assistem aqui e não quer que ninguém saiba que você assiste. Mas deixa o curtir pelo menos, que ninguém vai saber que foi você que curtiu. Só vão saber que é você que curtiu e que se inscreveu no meu canal se você comentar. O comentário não é obrigatório. Se você puder comentar a sua opinião, se bateu para você, se tá fazendo sentido, se você tá gostando do meu trabalho, da onde você tá me ouvindo, você fica à vontade, mas você não é obrigada. Curtir você também não é obrigada, mas é um movimento de reciprocidade. Você faz por mim, eu tô fazendo aqui por você, trazendo uma mensagem, alguém vai retribuir você lá na frente também, tá bom? Beijos de luz da cá e vamos aí para quem se conectou ao cogumelo. Aqui, ó, gente, segunda opção. O que a espiritualidade tem a dizer ao grupo número 2, que se conectou à energia do cogumelo? A verdade, nada além da verdade. 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 Peço permissão ao anjo de guarda de todos aqueles que se conectarem a essa segunda opção. Peço a minha espiritualidade, discernimento, verdade, sabedoria, serenidade, né, para que eu possa traduzir essa mensagem. As cartas, elas nunca mentem, mas o tradutor nunca traduz da mesma forma. Então, às vezes, a gente pode ter um errinho ou outro nessa questão, porque as cartas, para mim, elas são como um livro, que eu tô acessando alguns capítulos, né, de um grupo coletivo. Para alguns vai ser bem específico a leitura, para outros já nem tanto. Mas, às vezes, a tradução pode não bater com você, mas pode bater com alguém. E, às vezes, a gente pode fazer uma tradução aqui errada é muito difícil, gente. Mas não exatamente naquela forminha que é para você, mas pode ser para outro. Então, bora lá? A verdade, nada além da verdade. O que vem aqui para esse pessoal do segundo montinho? A carta da âncora. A carta do urso.
a carta do homem, tá? Aqui essa energia pode estar falando de um homem, mas também está falando de você, consulente. A carta da raposa. A carta do cachorro. A carta da estrela. A carta da torre. A minha câmera, ela não é muito das boas, né, para focar nas cartas. Carta dos caminhos. Mas um dia eu chego lá. E a carta do coração. Ela é minha fosca. E no fundo do deck, os trevos. Bom, aqui tem uma mensagem o seguinte. Aqui teve uma pessoa que você trabalhou, indiferente de você ser homem ou mulher, você trabalhou com alguém do sexo masculino que se dizia seu amigo, que dizia que gostava de você, que buscou demonstrar para você que era uma pessoa de confiança, tá? E essa pessoa aqui, ela traiu você e atrapalhou uma relação amorosa que você tinha com alguém na época que essa pessoa começou a trabalhar com você, tá? Essa pessoa fez isso por inveja. Inveja de você, ela queria ter o posto, ela queria ter o brilho, ela queria a tua sorte, essa pessoa queria ter o destino, tá? Mas acontece que é o seguinte, ela pode ter atrapalhado a sua vida, pode ter colocado obstáculos no meio do caminho, pode sim ter separado você de uma pessoa que você amava, tá? Mas ela atrasou o teu destino. Só que com esse atraso que aconteceu no seu destino aqui, é como se você ganhasse uma autoconfiança, como se você ganhasse mais amor próprio, como se você ganhasse aqui, por mais que você sofreu muito, eu vejo muito sofrimento bem pesado, que trouxe muito desequilíbrio para tua vida, porque pegou bem ali no seu ponto fraco, como se atingisse você diretamente em duas áreas primordiais da sua vida, a sua carreira e a sua vida amorosa, certo? E o que acontece? Essa pessoa atrapalhou aí, tá? Aqui não me mostra claramente o que essa pessoa fez para atrapalhar o teu caminho, mas ela atrapalhou o teu caminho, atrasou o seu destino, mas é como se não houvesse atrasos realmente para Deus. Aqui tipo foi permitido pela sua espiritualidade, porque atrasou o destino, entre aspas, para que você pudesse crescer intimamente, como eu disse, na sua autoconfiança, certo? Você cresceu na sua autoconfiança, você cresceu no seu amor próprio, tá? Você cresceu em conhecimento. E a todo tempo que você passou por todo esse sofrimento aqui, porque eu entendo que esse sofrimento agora está ficando no passado e você está seguindo um outro caminho, um novo caminho, com mais estrutura e com mais direção, principalmente direção espiritual aqui. Então aqui houve esse atraso, mas ele foi benéfico para você. Por mais que você tenha sofrido aqui horrores, porque eu vejo que o sofrimento aqui foi pesado, mas você não caminhou sozinho nesse vale de sombras aqui não, tá? Essa pessoa fez isso por inveja, mas ao mesmo tempo que ela te prejudicou, porque era para você estar bem numa relação aqui e era para você estar bem na sua carreira profissional, tá? Só que você estaria bem até mais ali adiante,
mais 1 ano, 2, no máximo mais 3 anos. Aí iria acontecer algo no seu destino que você não estaria mais com esse amor, porque esse amor que estava na sua vida, indiferente de você ser homem ou mulher, eu estou falando da pessoa, era uma pessoa insegura que podia ter algum tipo de trauma que desenvolveu nessa pessoa um certo mau-caratismo, que era uma pessoa que fingia ter um amor verdadeiro por você, mas na verdade essa pessoa queria crescer ao seu lado para lá na frente, quando você tivesse numa certa estrutura dentro da sua carreira, essa pessoa que você estava iria seguir um outro caminho e o prejuízo dela te deixar lá na frente ia ser muito maior do que ela ter saído agora da tua vida. Porque se essa pessoa realmente fosse do seu destino, ela não teria aberto uma porta para esse inimigo entrar, tá? Porque aqui entrou uma energia negativa que cortou vocês. Porque, gente, é assim, magia, não tô falando que tem magia aqui, porque aqui eu não estou vendo o que foi que essa pessoa, que esse homem ou essa mulher com uma energia muito masculina fez para você que atrapalhou tua vida amorosa e a profissional. Eu não tô vendo aqui o que essa pessoa fez, mas foi algo pesado que desequilibrou, certo? E afetou essas duas áreas da tua vida aqui. Pode ter sido uma magia? Sim. Mas pode ter sido uma falcatrua? Sim, tá? Aqui não está especificado o que essa pessoa fez. Mas aqui tá me mostrando que o seu companheiro ou companheira de relacionamento, se essa pessoa fosse uma pessoa realmente para permanecer para todo sempre na sua vida amorosa, ela não teria abrido portas para essa energia baixa entrar e atrapalhar a relação de vocês. Essa pessoa só saiu antecipado da sua vida. E por um lado, isso foi muito positivo para você. Indiferente do que essa pessoa, por conta dessa interferência, tenha te feito, porque eu entendo que te deixou aqui com o coração partido em 1000 pedaços, e é como se você agora não quisesse mais se envolver com outras pessoas, por conta do que você viveu nesse amor falso aqui do passado. Mas esse estrago ainda foi bem menor, bem pequeno. Tá vendo? Bem pequeno aqui, ó, do que poderia ter sido lá na frente. Então, se você sentiu que essa pessoa que saiu da tua vida amorosa te deixou sem chão, eu acho não. Aqui tá me dizendo que o que ela faria lá na frente, dentro de 2, no máximo 4 anos com você, ia acabar com a tua vida de um jeito que você não ia conseguir levantar mais. Então aqui, os seus guardiões, aqui tem um protetor espiritual, tá? Tem um protetor espiritual aqui que permitiu esse corte, essa separação aqui, de acontecer, mesmo que isso te doesse, porque essa dor te lapidou e tá fazendo aqui, ó, você virar uma joia brilhante, tá? E preciosa, tá? Ela permitiu essa dor para te lapidar.
e permitiu que essa pessoa saísse da sua vida nesse momento para evitar que o estrago fosse muito maior, tá? Então você pense, só você aí do outro lado sabe o que você enfrentou na sua vida amorosa e na sua carreira profissional. Já falo da carreira profissional, tô falando da vida amorosa. Só você sabe o que você passou na tua vida amorosa. E se foi doloroso, se foi difícil, se você se sentiu sem chão aqui, meu querido, minha querida, você imagine o tamanho do estrago que viria no futuro se você permanecesse com essa pessoa. Então aqui, gente, pra mim, esse inimigo que você tem aqui, essa pessoa, ela tentou te prejudicar, mas na verdade ela te ajudou. Entendeu? É uma frase que eu sempre falo pra mim assim, que todo aquele que vem pra me prejudicar toma amor por mim e passa a me ajudar. Eu aprendi essa frase com a Bruna, do Dom Cigano, que é um canal que eu assistia muito, hoje quase não tenho tanto tempo pra assistir ela, mas eu gosto muito, né? Foi uma das primeiras cartomantes que eu comecei a assistir muito antes de eu estudar cartas, porque o canal dele já tem aí, ó, um bom tempo, tá? E uma outra que já se foi, né, também. Não vou lembrar o nome dela. Tenho medo de falar o nome errado. A hora que eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas ela já virou estrelinha, né? Que Deus a tenha. Bom, aqui esse inimigo acabou te ajudando, entendeu? Esse inimigo acabou te ajudando, tá? E na questão profissional, essa pessoa, ela achou que tirando você do caminho, abriria o caminho para ela ter uma grande realização, porque essa pessoa aqui foi do seu trabalho, ou essa pessoa trabalhou com você em algum momento e você saiu desse trabalho, ou essa pessoa não queria que você crescesse no trabalho que você estava, mas era uma pessoa que se fazia de seu amigo, que era muito próximo a você, que pode sim fazer o mesmo trabalho que você, pode ser um homem, pode ser uma mulher numa energia mais masculina, tá? Pode ser esses dois tipos de pessoas aqui, mas está fortemente para um homem. Pode ter montado um complô, uma armadilha, aqui uma emboscada com mais pessoas nesse trabalho para te tirar de lá, tá? Pode ser pessoas aí da sua vizinhança que te acompanham no que você faz? Pode, não descarto aqui não. Mas a energia masculina aqui é muito forte. Então aqui tá me mostrando que essas pessoas ou essa pessoa atrapalhou aí a tua vida amorosa e atrapalhou a tua carreira profissional, tá? Mas por mais que você ficou estagnado, desequilibrado, perdido, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e muito mal aqui com tudo que te aconteceu, você cresceu espiritualmente, porque você aprendeu a observar mais o comportamento das pessoas, você aprendeu a não confiar tão cegamente nas pessoas, você aprendeu a se amar, você aprendeu a buscar um caminho para a sua espiritualidade, você está aprendendo ainda a se conectar mais com eles, com os seus mentores, com o seu anjo de guarda, com Deus, né, na forma da sua religião, da sua crença. Entende? Eu tô falando aqui como eu estou vendo, mas você vai enquadrando dentro de como você tem a sua fé, como você trabalha a sua fé. Aqui você ganhou mais conhecimento, você ganhou mais proteção, porque eu vejo que
através do que essa pessoa ou essas pessoas, porque aqui tem mais de uma, tá? Fizeram para te atrapalhar. Essa pessoa podia estar aliado a um chefe do trabalho para te tirar, porque acreditaram que o seu brilho ofuscaria o brilho deles. E, gente, vamos falar sério, né? Essa questão de brilho, de ofuscar. Veja bem, o Sol é uma estrela que ofusca todas as outras, certo? Mas ele tem o momento dele. Ele nasce e ele se põe. E entra a noite, aonde todas as estrelas que são possíveis de serem vistas a olho nu, dependendo do lugar que você esteja do planeta Terra, você vai ver o brilho delas. E você vai enxergar desde aquela que está mais distante, que é bem pequenininha, umas mais grandinha, outras, e até mesmo alguns planetas, dependendo da onde você habita nesse planeta que nós vivemos. Mas se você for para um campo, um deserto, aonde não tem a iluminação das cidades, você vai ver muitas estrelas. Muitas estrelas, muitas. Quanto mais escuro o lugar e mais deserto de luzes terrenas, você vai enxergar. E nenhuma tira o brilho da outra. Por que as pessoas acham que nós não temos espaço para brilhar? Por que as pessoas acham que nós precisamos competir um com os outros? O céu é infinito e todas as estrelas estão lá, brilhando no seu lugar, no seu espaço. O que acontece com as estrelas é o que acontece conosco. Uma hora elas morrem. Assim como nós, uma hora vamos morrer. Entendeu? Então, por que as pessoas têm essa visão pequena de achar que não existe espaço para todo mundo brilhar? O céu é infinito e todas as estrelas brilham lá. Elas só não estão brilhando lá. Elas sempre estão brilhando lá. Sempre. Até mesmo quando o sol nasce. Só que o sol, para mim, é como se fosse Deus. Ele ofusca todas as estrelas. Ponto. E dias de chuva, que são os dias que a gente não está disposto a ver além daquela cortina de fumaça que são as nuvens. Mesmo assim, as estrelas estão lá, brilhando, e elas não competem umas com as outras. Pelo contrário, cada uma tá no seu lugar, fazendo o seu papel, o que tem que fazer, brilhar. E as pessoas aqui querem disputar, achando que elas vão... Não vai! Ninguém vai substituir ninguém. Cada um tem o seu lugar, o seu momento e tá sempre lá brilhando. Só pelo fato que hoje tá chovendo e você não consegue olhar pro céu, não consegue ver além da chuva, não quer dizer que a estrela não tá lá e que ela vai deixar de brilhar. Ela continua lá, brilhando. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, e essas pessoas aqui, elas estavam incomodadas com o seu brilho. Gente, o cinturão de Órion são um conjunto de estrelas lindo, maravilhoso. Todo mundo que olha para o céu primeiro procura por elas. Mas o fato delas se destacarem entre as outras não apaga o brilho das menores. E você começa a olhar
para estrelas menores e se pergunta que estrela será aquela? Em que posição será que ela está lá naquele céu enorme, vasto? Eu sou uma pessoa que adora olhar as estrelas, sabe? E quando eu descubro uma estrela, e tem uma estrela específica que ela só aparece depois das 5 da manhã, quando o sol já tá quase nascendo, mas ela tá lá todos os dias, ela tá lá. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela não tá nem aí se o cinturão de óleo brilhou a noite inteira. No momento dela, ela aparece e brilha até a hora que o sol nasce. E ponto! E muitas pessoas não acompanham o brilho das estrelas, mas quando levantam para trabalhar, ela tá lá. Saindo da sua visão, porque estão vindo os primeiros raios solares. E ainda assim, quando eles estão surgindo no céu, você ainda a vê brilhar. Você só não vai ver quando o sol já tá mais alto. Aí, acabou. Mas à noite, tudo acontece, tudo se repete e elas estão lá, brilhando, iluminando todas as noites o céu. Faça sol, faça chuva, elas estão lá, brilhando, cada uma no seu lugar, no seu momento, fazendo o seu papel. Por que as pessoas acham que são melhores do que as estrelas? Que tem que competir, que tem que uma derrubar a outra, que tem um puxar o tapete outro. Perca de tempo, cara. Mas vá colocar isso na cabeça da humanidade. Não é fácil, né? Não é fácil. Então aqui essas pessoas tentaram apagar o teu brilho, mas não tem como apagar o teu brilho, porque o teu brilho é próprio. E você vai brilhar, sabe? No teu lugarzinho lindo, belo e formoso lá, todas as noites. Faça sol, faça chuva, você vai brilhar. Pode ter momentos que esteja uma noite nublada, que não enxerguem você, ou pode ser uma noite que esteja com a lua mais cheia, que a lua vai chamar mais atenção e ofuscar um pouco mais o brilho das estrelas, mas ela vai continuar lá e você vai continuar brilhando, igual as estrelas. Então, essas pessoas tentaram apagar o seu brilho. Mas, minha querida, meu querido, o seu brilho é próprio, você vai brilhar. E por conta disso, essas pessoas agora vão começar a atrair para elas pessoas iguais a elas, pessoas traidoras, pessoas com energias densas, pessoas que são inimigas e se fazem de amigas, pessoas que fingem sentimentos que não têm. Elas estão puxando esse tipo de energia para o campo delas. E você aqui está sendo guiado pela sua espiritualidade para um novo caminho. Você pode, sim, vir a iniciar uma nova carreira, começar algo novo na sua vida, profissionalmente falando, mas você pode acabar aqui aperfeiçoando o que você já faz e vai começar a trabalhar sozinho. Vai ter a sua empresa. Vai ter o seu pódio. Porque o que é do homem, o bicho não come. Entendeu? Simples assim. E aqui vem com uma proteção espiritual. Para que, se essas pessoas tentarem se aproximar, elas vão errar o caminho até você. E aqui eu entendo que você ainda está cicatrizando feridas no seu campo emocional, afetivo, amoroso, mas agora entra uma pessoa protetora, provedora, confiante, leal, verdadeira, decidida. Pode ser mais velha que você, isso indiferente se é homem ou mulher, mas é uma pessoa assim, que tem uma postura do que sabe o que quer para a vida dela. E essa pessoa vai trazer um amor verdadeiro para você. Você vai viver uma realização, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida amorosa. Não é algo rápido, porque eu entendo que aqui
depois de tudo que você viveu, você ainda tem algumas dúvidas. E é como se você agora olhasse do alto de uma torre aqui, ó, com mais astúcia, com mais esperteza, com mais cautela, com mais atenção aos detalhes, entende? Como se você olhasse mais, planejasse mais antes de tomar uma decisão, para que você tome uma decisão assertiva do que você realmente vai fazer aí na vida profissional e também com quem você vai se envolver aí na vida amorosa. Mas aqui, essa pessoa, seja você homem ou mulher, essa pessoa que está entrando na sua vida amorosa é um amor verdadeiro. Entendeu? E você vai conhecer essa pessoa a partir de hoje, dia 11 de janeiro de 2026 ao dia 11 de janeiro de 2027. Você tem o prazo de 1 ano para ter o seu crescimento profissional. E você vai voltar aqui nesse vídeo. Salva esse vídeo, porque você vai voltar aqui e você vai colocar nos comentários: Karina, eu realmente estou trabalhando em algo que me satisfaz, que eu amo fazer, que trouxe para mim uma estrutura sólida, profissional. E isso aconteceu mesmo dentro desse 1 ano. E na vida amorosa também. Você vai vir me dizer que nunca imaginei que eu seria tão feliz no meu caminho amoroso como estou sendo agora, com essa pessoa que entrou nos meus caminhos. Porque aqui é como se você ainda ficasse meio que vou ou não vou, vou ou não vou, no campo afetivo. No trabalho, você já está mais seguro um pouquinho, mas você ainda pode não saber bem o que você quer fazer. Mas você vai ser orientado pela sua espiritualidade, pelo seu anjo de guarda, por Deus, vai mandar uma mensagem para você através de sonho, através de alguém, algum amigo novo que entra no seu caminho, tá? E você vai saber o que fazer, você vai crescer aqui, sabe? Se você já sabe o que você quer fazer, você vai aperfeiçoar mais aquilo que você já faz. Pode ser através de estudo, uma técnica nova, algo novo que surge ali para trazer essa estrutura nova para a tua carreira, para o teu trabalho, trazendo mais profissionalismo, mais poder, mais liderança, para que você possa desenvolver o teu trabalho, tá? E isso vai crescer muito dentro desse 1 ano. E você vai voltar aqui para me contar. E a mesma coisa acontece na vida amorosa. Só que a vida amorosa você ainda pode demorar ali pelo menos umas 4 semanas, uns 4 meses para conhecer alguém aqui. Eu acredito que para você que tá me vendo agora, nessa primeira semana aqui, nessa segunda semana de janeiro que estamos, do dia 11 aqui, você vai conhecer essa pessoa aqui ali no mês de abril, tá? Fortemente que uma grande porção das pessoas que tá aqui vai conhecer essa pessoa no mês de abril. Outras pessoas vão conhecer em 2 semanas e outras aí nos próximos, até o meio do ano, tá? Até junho, julho, tá? E daí vai engatar aqui esse relacionamento, porque é uma pessoa que traz um sentimento de lealdade, de respeito, de proteção, de cuidado. É uma pessoa assim muito decidida, uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que já pode ter o próprio negócio também. É uma pessoa muito segura do que quer para si, é uma pessoa também que sofreu muito na vida amorosa, tá? Principalmente no último ano aí, teve um relacionamento pesado e uma separação bem dolorosa também, assim como você. E essa pessoa aqui, ela vem mais equilibrada, porque ela também ganhou um autoconhecimento do que ela quer para a vida dela aqui e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa que vem com um sentimento muito verdadeiro para você. Aqui eu entendo que, para quem acredita,
pode ser uma pessoa com quem você já viveu uma história de amor verdadeira em outra vida, em outra existência, em outra dimensão. Aqui, tá? Não estou falando que é uma alma gêmea, nem uma alma afim. Estou falando que é uma pessoa com quem você já viveu uma história de amor. Pode ser alguém do teu passado, dessa existência? Pode. Mas aqui tá mais para uma pessoa que você ainda não conhece nessa existência. Tá? Nossa, puxei uma energia aqui, tá? E aqui, a sua sorte e as oportunidades, elas vão se apresentar para você. E vai ser nas coisas corriqueiras, pequenas, naquilo que você nem tá botando muita fé, é ali que vai surgir uma sorte, uma realização para você, uma oportunidade, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui você pode conhecê-la através de uma viagem. Ou ela vem até o seu encontro e vocês se cruzam, ou você vai viajar ou para na cidade, no país dessa pessoa e acabam se conhecendo, ou vocês possam vir a fazer uma viagem juntos e se conhecerem nessa viagem, tá? É um renascimento aqui para os seus caminhos, tá? O passado aqui também vai tentar voltar. Essa pessoa aqui que fizeram algo para separar vocês, essa pessoa aqui ela vai tentar voltar para os seus caminhos, tá? Mas essa pessoa, porque essa pessoa aqui pode estar sofrendo agora, tá? Tá com saudades, tá sofrendo, pode estar doente, pode ter perdido tudo, mas essa pessoa aqui, ela volta com meias verdades, tá? Ela não vai te falar toda a verdade, porque a verdade toda é desonrosa. E para você admitir que você não tem honra é difícil. Difícil quem consegue ser de verdade. Porque a verdade dói, né, gente? Dói pra gente que fala, dói pra quem escuta também. Mas e quem nunca passou por alguma coisa que tenha vergonha de contar que passou, que fez? Quem nunca? Que atire, aquele que tiver, né, que não tiver telhado de vidro, que atire a primeira pedra também, tá? E aqui você vai escolher se vai querer ouvir ou não essa pessoa do passado, mas essa pessoa vai voltar a te procurar aí, dentro aí de até no máximo 4 meses, 6, mais tardar para alguns aqui, mas ela vem te procurar também. Vai ser tudo junto, tá? O amor novo e o amor velho voltando para querer uma chance. Então, se prepara aí, tá? Bom, a mensagem foi essa, tá? E as pessoas que te fizeram mal, não se preocupe, porque todo mundo colhe o que planta, tá? E quando a plantação é feia demais, acaba recaindo sobre as pessoas que mais ama para ajudar na colheita ainda. Tem mais essa. Bom, gente, não se esqueça de deixar o meu like, de se inscrever no canal para me ajudar, tá? Gratidão pelo seu tempo, pela sua paciência, pelos seus ouvidos, pela sua presença. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Beijos de luz da cá e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.